Olá, queridos! Estamos aqui mais uma quarta-feira para começar o programa Nova Mulher. É muito bom ter você aí desse outro lado, né? E a gente está aqui com uma expectativa enorme. Hoje a gente vai estar conversando, sabe aquele tema do Nossas Histórias, que a gente coloca todo mês lá no Instagram? Então, hoje nós temos Nossas Histórias aqui ao vivo e a cores, com duas convidadas maravilhosas, com testemunhos tremendos do que Deus pode fazer, e é muito bom você estar aí. Olha, compartilhe esse link, passa para outras pessoas, sabe, para que elas possam conhecer esse amor de Deus, esse cuidado dele. Vamos lá, vamos ver se já tem alguém aqui. Gente, tem gente assistindo, mas ninguém deixou comentário. Comenta aí, fala com a gente. No YouTube já tem alguém, Márcia? Bom já fez dia, algum queridos, queridas. Tem sim, a Tereza Cristina, bom dia, graça e paz. Vânia Caldas, bom dia, mulheres amadas e abençoadas. Por enquanto, somente elas fizeram comentário. E eu queria que você fizesse também seu comentário. Inclusive, queria que você compartilhasse esse link com várias pessoas que você sabe que gostam do nosso programa, que se edificam, né, que edificam a sua vida através daquilo que a gente promove aqui durante essa hora e meia que a gente está aqui. Então, por favor, compartilhe o link, fale aqui, comente aqui nos nossos comentários aqui. A Eni já falou, bom dia, amadas, e Samuca, 24 horas, bom dia. Ué, Samuca é novo, né, pastora? É novo, não conheço. Não conheço também. Legal, seja muito bem-vindo. E a Cléo, ó. Cléo, bom dia, Cléo. Ah, bom dia, Cléo. E, gente, aqui, olha, aqui a Leila Santos, da Ressurreição, já falei para ela que eu gosto muito desse sobrenome dela. É mãe do pastor Marcelo. Ai, que legal, muito bom. É verdade o sobrenome dele. Ela falando aqui, a Paz, Família da Fé, a Adriana Clemente, bom dia, Família da Fé, e a Cristiane Trajano também dando bom dia. E, gente, olha só, só para relembrar, todos os nossos programas, eles ficam gravados, tá bom? Até compartilha isso também, compartilha essa informação, ajuda a gente. Todos estão gravados. Se você quiser rever algum, entra lá no YouTube, na página da Igreja de Jacarepaguá, procura lá nas playlists, aí você entra nas playlists e procura Programa Nova Mulher. Tem todos estão ali, desde o primeiro, que foi, se eu não me engano, 9 de março. Todos estão ali, tá bom? E, com certeza, se você quiser rever ou mandar para alguém, tem testemunhos tremendos, histórias tremendas do que Deus tem feito. É verdade. Eu quero só dar um recadinho importante. Gente, nós estamos no mês de outubro rosa. Então, faça o seu exame de mama, né? Mamografia, ultrassonografia das mamas, para que a gente tenha sempre em mente que a prevenção é muito melhor, né, do que a gente descobrir uma situação mais grave no futuro. Então, vamos reforçar essa necessidade de você procurar um médico, de fazer os seus exames, né, rotineiros. Isso aí. Então, vamos lá, vamos começar? A gente está aqui com a nossa primeira convidada, que é a Andréia King. A Andréia, quando eu entrei aqui, Andréia, em 2008, você já era daqui, né? Na verdade, eu já frequento aqui desde 2005. Só que eu estava na minha outra igreja de Nova Vida. Uhum. Eu já sabia que eu viria para cá, porque o Senhor já tinha falado comigo, mas o meu esposo ainda estava muito ligado lá. Então, eu esperei Deus fazer a obra. E em 2007, fevereiro de 2007, eu vim para ficar. Ah, legal, né? E desde então eles estão aqui, essa família é uma bênção. E a gente vai começar a conversar aqui agora sobre não só a sua conversão, né? Mas também eu acho que eu posso falar assim, né? A realização de um sonho, né? Que foi na área profissional do que Deus fez na sua vida. Então, vamos lá, vamos começar. Como é que foi a sua criação na igreja, não aqui na Nova Vida, né, na igreja? Como foi essa conversão? Porque eu acho que a sua história lembra um pouquinho a minha, a gente estava até falando ali antes, né? Então, eu fui criada, na verdade, na Igreja Católica. Eu achei que você já era da Igreja Evangélica desde berço. Mas muito pequena, com 5 anos, eu comecei a frequentar a Nova Vida de Botafogo, o bispo Roberto Macalister, né, o nosso fundador, e segui em frente. Tivemos um período
pequeno de afastamento, porque eu era pequena, eu ia onde minha mãe ia. Mas, na verdade, a minha avó foi a nossa mãe na fé. Ela foi a primeira. Ela era de uma religião afro-brasileira e foi a primeira a se converter. E ganhou a família no joelho. E todos nós fomos para a igreja, né? Até então, menos o meu pai. E com 5 anos eu estava lá na Nova Vida, meus pezinhos nem alcançavam no chão ainda, né? Mas eu me lembro muito bem das pregações do Bispo Roberto e todo o funcionamento da Igreja de Nova Vida. E desde de 4 anos de idade eu já falava que queria ser médica de bichinhos. Eu não sabia falar veterinária, mas eu falava, eu quero ser médica de bichinhos. E fui crescendo na igreja. Quando chegou mais ou menos com 12 anos de idade, a minha mãe parou um tempo de ir. E aí, adolescente, sem a igreja, aí eu fui pular carnaval. Fui para boate dançar, mas assim, tudo acompanhada, sempre acompanhada pelos meus pais. Não cheguei a ter aquelas experiências de beber, fumar, nada disso. Eu gostava de dançar, gostava de sair com as minhas amigas, mas faltava alguma coisa. E eu já sabia o que era, porque a palavra já estava plantada no meu coração. Então, um dia, eu, na casa da minha mãe, em Araruama, conversando com um amigo meu, um colega, adolescente também, eu estava com 14 anos. Eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele perguntou para mim, ué, você é crente? Aí eu enchi a boca e falei, né, sou. Aí ele, sabe que nem parece? Gente, foi nesse momento que eu me converti. É aquele crente agente secreto, né? Isso aí. Tipo assim, não, olha, ninguém descobriu que eu sou crente, ninguém descobriu. Porque eu era fiel ali, eu ia no culto de quarta, eu ia no culto de domingo à noite, porque de manhã eu não estava no Rio. Mas eu estudava numa turma só de meninos. Então, menino tem um linguajar diferente, né? Meninos judeus, era um colégio judaico ainda. Mas era aquela linguagem que não era exatamente a linguagem que o cristão utiliza. E eu era a única menina na turma, fiquei 2 anos estudando ali, peguei muito daquele linguajar, nada apropriado para uma serva do Senhor. Então, talvez isso, porque assim, eu não fazia nada. Mas aprove ao Senhor que aquele menino falasse aquela frase bendita, que foi a frase da minha conversão. Sabe que nem parece? Naquele dia... Engraçado, foi como você se converteu? Sabe que nem parece. E naquele dia, era um domingo de manhã, e quando eu cheguei na igreja à noite, eu falei para Deus, Deus, se nem parece, está tudo errado. Eu tenho que ser sal da terra. Então, eu quero que o Senhor mude tudo que o Senhor achar que deve ser mudado. E aí começou, né? Eu tinha aquele grupo enorme de colegas que não eram da igreja, que também não faziam nada demais, tudo gente boa, as festas eram lá em casa, os passeios meu pai que levava, era praia, era cavalo, sorvete, carnaval, show. E aí eu fui perdendo cada amizade daquela. Deus foi tirando uma por uma. Anos, a gente cresceu junto lá na praia, jogando vôlei. E aí eu resolvi me batizar. E quando eu passei pelas águas do batismo, foi uma experiência ímpar. Eu saí muito leve dali, eu chorava, chorava, acho que quase que o tanque transbordou. Fui batizar eu, minha mãe e minha irmã no mesmo dia, na mesma noite. E eu saí muito leve e as coisas começaram a mudar realmente. A minha linguagem mudou. Assim, foi uma coisa natural, não precisou ninguém chegar para mim e falar. Se eu usava uma saia, assim, coisa de adolescente, né, uma saia um pouco mais curta, que eu sempre fui muito comedida na forma de vestir, mas assim, algumas coisas começaram a me incomodar. As músicas seculares começaram a me incomodar, porque eu comecei a reparar nas letras. A Bíblia, que eu não conseguia entender, uma leitura bíblica, eu só conseguia entender quando o pastor explicava.
Parece que assim, a sensação física que eu tive quando eu saí das águas do batismo é que escamas saíram dos meus olhos, literalmente. É como se tivesse tudo embaçado e passou aquele limpador de para-brisa e eu saí dali com uma visão ampla e limpa. E eu comecei a ler a Bíblia, e li ela de ponta a ponta 2 vezes. E assim, eu falava, como eu não entendia, isso é tão fácil. E aquela fome, aí eu comecei a buscar o batismo no Espírito Santo. E o adolescente, né, aquela pressa. Eu quero batismo de fogo, eu quero. E nada acontecia. Fui fazer um gabinete. Aí o pastor dos jovens não estava de férias. Eu fui com o mais idosinho da igreja, o sênior, né, o pastor Leonardo, uma bênção, aquele senhor. E ele falou, calma, minha jovem, isso vai acontecer naturalmente na sua vida. E foi. Assim foi. Uma noite, eu orando antes de dormir, o Senhor me deu o batismo. Lá para os 15 anos, mais ou menos. E começou algo assim, na minha vida sentimental. Eu comecei a entender que Deus escolhia melhor do que eu. E eu amava profundamente um rapaz de Minas, que a gente tinha namorado, já tínhamos uma história, né? Aquele namorinho, mão dada, do lado do pai e da mãe. Mas, assim, era uma coisa muito... A nossa ligação era muito forte, né? Tinha uma amizade muito forte, construída. E eu achava que ele seria, né, o meu futuro esposo. Mas eu resolvi perguntar para o Senhor. Falei, Deus, o Senhor sabe quem eu quero, mas eu vou deixar o Senhor escolher, porque eu sei que o Senhor escolhe melhor do que eu. E, junto a isso, tinha um rapaz na igreja de Botafogo que eu passava por ele. Eu era apaixonada pelo meu namorado, de lá de Minas. Mas eu passava por aquele rapaz, me dava tremedeira, crise de riso, dor na barriga. E eu falava, Deus, não estou entendendo essa mensagem. O que está acontecendo? Eu acho esse rapaz tão antipático. E o rapaz era todo popularzinho lá na igreja, conhecia a juventude toda, eu não conhecia ninguém. Eu tinha uma amiga que, por acaso, era apaixonada por ele, por esse rapaz. Mas eu falava, amiga, eu, sinceramente, eu não simpatizo com ele, não. Mas me dava essas reações quando eu passava perto dele. O pastor, o bispo da igreja, né? Tipo assim, né? Amiga, eu não simpatizo com ele, não, mas toda tremendo, né? Mas assim, era verdade o que eu falava. Não, eu sei, estou brincando. Porque assim, eu me lembro quando eu e Bernardo, nós éramos muito amigos. E era muito engraçado que a gente saía como amigos, somente como amigos, não só assim com aquele grupo da igreja, aquele negócio. Aí ele, né, 18 anos, já tirou carteira dirigindo. E era muito engraçado que era só amigo, não tinha sentimento. Mas eu ficava com uma raiva se alguma outra garota sentasse na frente, que aquele lugar era meu. E ele também ficava com raiva se na hora da carona alguém sentava. E eu me lembro de uma vez que a gente, voltando do Barra Shopping, sentou uma outra menina que gostava dele, sentou na frente. Ele veio emburrado do Barra Shopping até aqui, no campinho. E eu sentada atrás, emburrada, porque tinha no meu lugar. Mas engraçado que não podia nem imaginar o que não tinha sentimento, mas tinha alguma coisa esquisita ali no ar, tinha alguma coisa rolando ali, né? Parece que Deus já está assim, começando a mostrar, né? Mas eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu achava muito estranho, mas assim, passava para o outro lado. Até que um dia não tinha lugar na igreja, a igreja lotada. Fui lá para a galeria, na última fileira, o único lugar que tinha na igreja era do lado dele. O único lugar, na igreja inteira. Eu já tinha descido, vi lugar, tive que sentar do lado dele. Aí mesmo que arrepiou, que tremeu, arrepiou. Falei, meu Deus, o que é isso? E o bispo mandou a gente fazer uma lista de Natal, 10 pedidos que a gente gostaria de colocar diante de Deus. E eu pedi um rapaz que realmente me amasse, que fosse escolha dele para a minha vida. E ele também pediu isso, né? Uma moça que Deus escolhesse. Isso foi em novembro, início de novembro. Quando foi final de novembro, eu fui com a minha mãe para o Largo do Machado fazer compra de Natal. Dou de cara com quem? Com ele, com esse rapaz antipático. Saindo do metrô, deu de cara comigo.
E eu, né, falo, não falo, vou falar. Oi, tudo bem? Você não é da Nova Vida de Botafogo? Enfim, ali começamos a nos falar, trocamos telefones, saímos umas 2 vezes com o pessoal da igreja. Eu depois viajei de férias, voltei 1 mês depois, e quando eu voltei, ele já, né, foi dar carona para a gente, para ir para a igreja, e me pediu para namorar. E ali nós começamos o nosso namoro, 5 anos, namoro, noivado, tudo debaixo. Peraí, mas a pergunta que não quer calar, a gente, e a amiga que gostava dele, porque assim... Não dá para pular essa parte? Não, gente, aqui isso é para contar, conta tudo. Não, então, a amiga viu uma vez que ele estava dando carona para a gente, mas ele também ele nem não tinha nada assim por ela, nem eles saíam juntos em turma de amigos, nada, mas era aquele amor meio platônico. E um dia ela viu ele dando carona e eu acho que ela ficou bem brava, né? Estava eu, minha mãe, minha irmã, ele pegando a gente para ir para a igreja, ela morava perto. O que você está fazendo aqui, Duarte? Aí eu, ele veio dar uma carona para a gente. Aí, assim, não se tocou mais no assunto. Uhum. E também a gente começou a namorar e ela arranjou outro namorado e teve outro, ela até casou com um pastor. Então, assim, Deus abençoou a vida dela. Resolvido, problema resolvido. Não foi nenhuma traição, nem nada, eu sei, não estou brincando, nada, né? Porque eu sei, tem a isso, situação menina. Realmente, quando ela encontrou é ele chato. lá, No dia eu não sabia o que falar. Ela também fez uma carinha de brava, mas Deus tinha os planos dele, né? E eu não podia atrapalhar. Não, claro que não. Eu me lembro que no dia que eu comecei a namorar o Bernardo, foi um dia que o Brasil perdeu, gente. Perdeu na Copa do Mundo. Tinha aquelas festas de namorado lá na igreja, assim, noite dos casais. Aquelas noites românticas, negócio de adolescente, né? Um canta, aquelas músicas assim, hinos, né? Mas de amor. Aquele negócio, menina, aquele jantar. E tinha a mesa dos encalhados. Mas aí, e tinha assim, um rapaz convidava a moça, aquele negócio, o Bernardo tinha me convidado, a gente já estava meio assim, já estava gostando dele. E tinha uma menina que gostava dele, essa tal que um dia estava na frente, menina. Aí quando acabou, a gente começou a namorar ali, no encontro, na noite dos casais. Ele já tinha me pedido namoro, eu tinha falado com ele que eu ia orar, ia pensar, aí ali eu dei o sim. E aí acabou, menina, a programação, eu fui no banheiro me pentear, alguma coisa assim antes de ir embora. Aí a menina estava lá, ela só me olhou assim. Hoje eu tive duas notícias ruins. Uma que o Brasil perdeu. A outra, aí me olhou de cima a baixo. Deixa para lá. Mas depois Deus abençoou, ela casou também. Mas nunca tinha um namorado, nada. Era aquele amor assim, meio que platônico. Mas assim, hoje a gente vê... hoje em dia, claro que isso também existe, mas... É tão engraçado, eu não sei se é impressão minha, a gente já não ouve mais tanto essas histórias, né? Assim, dessas coisas que às vezes está tanto até infelizmente entre adolescentes, né? Aquele negócio do tudo virtual ou então começou, vamos ficar, né, ficando para ver se vai dar certo, não tem mais entre aspas essa corte, aquele romantismo, né? Aquele romantismo, né? Tá muito infelizmente às vezes dentro da igreja, né? É o padrão normal lá fora, mas, infelizmente, às vezes isso entra dentro da igreja. E acho que nós, como pais, temos que estar muito atentos a isso para estarmos orientando os nossos filhos, né? De que os padrões de Deus não mudaram, os padrões do mundo completamente. Falar nisso, né? Essa parte antiga... Antiga eu entendo, gente. Coisa antiga eu entendo, olha a minha idade. Eu acho que a pior parte foi quando ele foi lá em casa me pedir namoro para o meu pai, porque meu pai tinha uma fama de bravo. E ele suava tanto, tadinho, as mãos geladas, suando. E foi falar com meu pai com aquela cara, não, tudo bem. Mas minha mãe já tinha preparado ele, né? Passou umas 2 semanas preparando. E foi tudo debaixo da orientação do Senhor. Junto a isso, eu tinha um desejo muito grande de servir ao Senhor, mas eu não conseguia me encaixar, não tinha ministério. E aí, quando eu comecei a namorar com o Sérgio, a gente foi para os hospitais.
falei, olha, eu tenho que ver onde que eu posso trabalhar para o Senhor, eu tenho que servir. Eu tinha aquela fome dentro de mim. Só que não deu certo. Eu dei mais trabalho para os irmãos do que os irmãos tinham que vir me acudir. Eu ficava muito impressionada com todo aquele sofrimento de hospital público. E então nós casamos. E eu sempre com uma palavra dos médicos para que eu não poderia ter filhos. É mesmo, eu não sabia disso. Ou se tivesse, seria através de tratamentos muito sérios. Mas eu nunca tomei aquilo para mim. Como eu sempre pensei em bichinhos, cães e gatos, e, né, em fazer aquilo que eu estava aprendendo na minha profissão, estava sonhando em fazer, na verdade. Quando eu conheci o meu esposo, né, eu estava no pré-vestibular, ele me ajudou bastante, fez todo um esquema de estudo para eu poder passar na federal. E, enfim, Deus proporcionou que eu chegasse à faculdade. Mas sempre com aquela palavra, né? Ia no médico todo ano fazer o check-up, você não vai poder ter filho, você não vai poder ter filho, vai ser muito difícil, se tiver. Mas existe um poder nas palavras que saem da nossa boca, e existe um poder na postura que a gente tem diante das palavras que chegam até nós. É verdade. Nunca tomei posse daquilo para mim. Até porque não era assim, né, uma coisa de imediato que eu pensava em ter filho. Eu pensava em ter filho uns 3 anos e meio depois de casado. E aí, quando nós fizemos 2 anos de casado, não, eu preciso contar uma coisa antes, fortíssima, que fez toda a diferença na minha vida. Logo depois que a gente casou, teve uma campanha da Casa do Hemofílico na nossa igreja. Eu era muito magra e tinha o limite mínimo de doação e resolvi ir. Falei, não, eu vou, tenho pavor de agulha em mim, mas eu vou. Só que eu estava anêmica e não sabia. E quando estava no final, já acabando de encher a bolsa de sangue, eu senti a vida saindo pelas minhas pernas. E eu chamei a enfermeira e falei, olha, eu estou passando muito mal, tira essa bolsa, não pode tirar mais sangue de mim. Aí ela, não, calma, está quase cheia. Só que esse quase cheio, eu fui embora. Tiraram sangue demais de mim, porque eu já tinha menos do que deveria ter, já estava com o peso mínimo. 50 quilos, né? Eu acho que eu estava com 49, para 49,5, alguma coisa assim. E todo mundo apavorado, tentando me acordar. Depois o Sérgio me contou que eu tive convulsões horríveis, fiquei toda torta, meu olho branco, me entortei toda, meu pescoço inchou. Eu estava simplesmente num lugar maravilhoso. E você devia estar morrendo mesmo, né? Sim, eu fui. Cheguei num lugar lindo, lindo, tudo verdinho, muitas pessoas, todas com as vestes iguais, me recebendo, todos de branco. E eu ouvi uma voz muito suave, mas muito forte, me chamando pelo nome. E aí, o que Jesus fala? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Quando falou Andréia, eu já virei, Senhor, e corri para perto. E aquele rosto, assim, era como um sol, e as vestes num branco como eu nunca vi. Eu falei, eu cheguei aqui, eu não vou voltar. Ele falou, não está no teu tempo ainda, você vai ter que voltar. Eu falei, não, agora que eu cheguei, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui com o Senhor. E eu, assim, muito pertinho dele, eu queria abraçar, né? E ele falou assim, você vai voltar agora, que estão te chamando lá embaixo. E nisso eu fui puxada. A luz ficou, e como se assim, um vácuo me puxasse, e eu esticava os braços, Jesus, Jesus. Quando eu abri o olho, assim, a equipe médica estava toda à minha volta, meu marido com cara de quem estava viúvo, né? Acabou de casar, já estava viúvo. O bispo da igreja com um olhão desse tamanho, o pessoal lá tentando me reanimar. E eu não tinha forças para nem mexer um dedo, né? Fui voltando devagar, mas assim foi uma experiência muito forte. E quando a gente tem uma experiência dessa, Jesus nos chama pelo nome, você encontra cara a cara, você não volta de mão vazia. E durante a nossa vida a gente vai descobrindo qual o presente que Ele nos deu, né? E aí depois disso
Não demorou tanto tempo, eu comecei a me interessar por coisas de neném, coisa totalmente fora do padrão Andréia. E eu estava no Via Parque, comecei a olhar aquelas vitrines, parecia que as roupinhas de neném brilhavam, assim. Eu estava com 2 anos de casado. E o meu marido falou assim, ué, estou entendendo, o que está acontecendo com você? Eu falei, não, eu só estou achando bonitinho, o que tem? Mas parecia que aquilo tudo brilhava tanto, assim, né? Me chamou muita atenção. Aí tá, passaram-se alguns meses, o pastor da nossa igreja, lá do grupo de casais, falou assim, Andréia, eu quero que sexta-feira que vem você dê a palavra no grupo. Cada semana era uma data, né? Você dê a palavra para os casais. Eu falei, tudo bem, mas não estou acostumada a falar em público, não gosto. Não, todo mundo vai falar. Não tem problema, estamos em casa. Eu falei, tá bom. Segunda-feira, falei, eu vou chegar em casa do trabalho, vou começar a me preparar. Cheguei, fechei a porta do apartamento, daqui a pouco uma voz falou assim comigo, você está esperando um menino. Uma voz masculina também, a mesma voz suave. Aí eu, o Sérgio chegou e eu não vi. Aí eu olhei o apartamento todo, porta trancada, eu falei, não é possível. Eu ouvi, aí a voz repetiu, você está esperando um menino. Rapidinho aqui, né, para quem está assistindo, ontem eu até dei aula sobre isso, né, que isso é um dom do Espírito, né, um dom espiritual, daqueles dons espirituais, né, que o Espírito Santo distribui, que na verdade é uma revelação, é tão forte dentro da gente, né, é tão assim no profundo, o Espírito Santo ministrando ao nosso coração, de uma forma tão forte, ao nosso espírito, na verdade, né, de uma forma tão forte que não é sempre, mas muitas vezes a gente consegue ouvir. Já aconteceu isso comigo, mas que é o próprio Espírito Santo ministrando ao nosso espírito algo, né? Isso é um dom espiritual né, que as portas para a manifestação dos dons espirituais através do batismo com o Espírito Santo. E é tremendo, sabe? Serve, né, para a gente recebe aquilo, e isso o Senhor acaba usando depois para abençoar outras pessoas, para edificar outras pessoas, né? Eu tenho a impressão que eu fiquei que nem Samuel, né? Quando Deus começou a chamar ele e falar com ele sem entender, eu achei que tinha alguém na minha casa, eu fiquei muito assustada. E aí passou, fui me preparar, estudei, fiz a pregação. Fiquei uma semana estudando. Quando chegou lá na sexta-feira, eu nervosa, achei que eu tinha esquecido tudo. Aí eu falei, e aí, pastor? Até pastor Sérgio também, xará do meu esposo e do meu pai. Como é que foi? Eu falei direito. Ai, foi ótimo, parece até que você fez homilética. Eu não sabia nem o que era isso. Foi ótimo, olha, foi muito bom. Ai, pastor, acho que eu esqueci. Não esqueceu nada, você falou direitinho. E, olha, enquanto você estava no púlpito pregando, eu vi um neném dentro da sua barriga. Aí eu me estremeci, porque eu lembrei da voz de segunda-feira. Falei, ai, pastor, o senhor está brincando, né? Ele falou, não estou brincando, não. Você está grávida, tem um neném dentro da sua barriga. Aí, primeira coisa que eu fiz, né? Fui fazer um exame de gravidez. E estava mesmo. E todo mundo falava, é uma menina, é uma menina. Eu falava, não é um menino, é um menino, é um menino. Fiz o quarto azul e era um menino. Então, Deus me abençoou com o primeiro filho. Passados alguns meses, estava eu na reunião dos casais de novo, eu com um neném no colo e já estava com outro na barriga. Eu que não podia ter filho, né? Estava igual uma coelhinha. Aí mesmo o pastor olhou para mim e falou assim, você já abriu sua veterinária? Aí eu falei assim, não. Aí ele, então você vai abrir, porque Deus me falou 2 vezes essa semana. Eu falei, pastor Sérgio, tomo posse, não tenho R$1 sequer, mas se Deus está falando, amém. E eu sempre falei isso. Eu um dia vou ter o meu consultório, né, para que eu possa exercer minha profissão. Para ver o poder que tem as palavras, né? Não tinha um tostão furado. Olha, isso foi em agosto. Quando foi em outubro, veio a demissão voluntária da Telerge. Meu pai trabalhava 29 anos na empresa. Sai, não sai, vou sair. E aí tinha aquele valor da rescisão. Fomos procurar uma casa.
E Deus nos mostrou a casa e estou lá até hoje. Mas por que eu cheguei lá? Nessa casa que hoje é perto, é relativamente perto aqui de casa. E Deus tem me abençoado ali. Porque lá atrás, quando meu pai tinha me oferecido para montar numa casa lá em Nilópolis, era uma casa de uma prima, a gente ia alugar. Já estava tudo certo, já confeccionando o contrato, e eu toda animada para começar a exercer a minha profissão. Meu pai me liga e fala assim: minha filha, eu tenho um compromisso com você de montar o seu consultório. Porém, a sua irmã resolveu casar. E eu ajudei você no seu casamento e eu gostaria de ajudar ela também. Mas se você disser que não, que você quer montar a sua veterinária agora, eu vou cumprir o que eu prometi para você. E eu no telefone, assim, o Espírito Santo começou a falar comigo, falou assim: abre mão. E as lágrimas começaram a descer, irmãos. Eu chorei, foi muito. E eu tentei disfarçar para o meu pai não perceber que eu estava chorando e falei assim: não, pai, ajuda ela. Depois a gente monta, vai ter tempo para isso. Mas eu fiquei tão frustrada naquele momento, porque eu já estava com tudo na minha cabeça, já sabia o que seria em cada sala, estava pronta para começar a exercer. E minha irmã casou, e Deus me arrumou um lugar para trabalhar lá em Caxias, uma clínica que estava começando no primeiro dia. Eu fui, trabalhei, fiquei 1 ano e meio lá, saí grávida, né? Parei porque estava grávida. Mas lá eu aprendi tudo que eu precisava aprender para começar do zero. E quando Deus me deu a minha veterinária, eu entendi o porquê que eu passei aquele tempo lá em Caxias, aprendendo com quem já sabia, né? Então, a obediência é uma das chaves espirituais para a nossa bênção, para o nosso sucesso. Então, quando você recebeu uma direção do Espírito Santo, uma ordem de Deus, não vá, pare, mude essa escolha. A melhor coisa que a gente faz é obedecer. E, na maioria das vezes, a gente quer muito aquela coisa, quer muito tomar aquela decisão. E, durante a minha vida, eu tenho experimentado sempre deixar Deus escolher para mim, e, quando Ele me dá uma ordem, eu obedecer, mesmo que eu não entenda naquele momento. E isso me trouxe assim muitas alegrias na vida, né? Eu tive os meus filhos, deixei Deus escolher, né? Deus me deu 2, graças a Deus foi bênção. Tive sucesso na minha vida profissional, naquilo que eu amo fazer, que é cuidar dos animais. E eu estou deixando Deus me levar na área do ministério também, porque nós estamos aqui para transbordar na vida das pessoas que estão à nossa volta. E já há muito tempo Deus me deu palavras, Deus me deu direções, e tudo tem o tempo dele. E a gente vai caminhando e sendo bom perfume de Cristo por onde quer que passemos, mas sempre respeitando o tempo de Deus, obedecendo as direções que Ele dá. Isso é a chave da vitória, porque toda decisão que eu tomo hoje, ela vai afetar lá na frente. Ah, sim, exatamente. Se eu tivesse dito para o meu pai naquele momento, ignorado a voz do Espírito Santo, e falado assim: não, pai, eu preciso começar a trabalhar, eu quero começar a exercer. Ele tinha um acordo comigo, ele já tinha me prometido. Deus ia permitir, mas olha só, eu ia estar longe da minha casa, muito longe, num imóvel alugado. Deus me deu o que era meu, né? Perto, tanto na época eu morava em Vila Isabel, depois eu me mudei para cá, mas continuou um lugar relativamente perto. E foi o melhor. Da mesma forma, a pessoa com quem eu iria casar, se eu tivesse botado o pé firme, sem perguntar para Deus, e ido em frente com o outro rapaz,
hoje eu estaria viúva, provavelmente. Ele morreu num acidente horrível, que ele gostava muito de correr, e aos 33 anos. Muito jovem, Nossa, né? muito jovem. Então, em todas as coisas, eu tenho buscado obedecer a direção de Deus e a instrução dele para que eu seja bem-sucedida em tudo aquilo que eu fizer. E essa clínica que você tem hoje, quanto tempo depois dessa, né, dessa questão da clínica de Nilópolis que não surgiu e essa no Meier, quanto tempo demorou? Eu estava grávida do André... Não, eu estava grávida do Tiago. Foi 97, acho que uns 3 anos. Foi o tempo suficiente para você se, né? Eu trabalhei na outra 1 ano e meio, fiquei grávida do meu primeiro filho, tive meu primeiro filho, fiquei grávida do segundo. Quando eu abri o Meier, eu estava com um barrigão de 5 meses do Tiago. Foi nossa equipe de casais lá, me ajudaram a arrumar tudo, fizemos um culto. E eu trabalhei grávida, trabalhei até o dia do parto. Então, e é importante também que você teve esse tempo. Você, com uma clínica sua, nesse momento de gravidez, novo no seu casamento, né? Então, a gente sabe o quanto isso faz uma mudança muito grande na nossa rotina, na nossa relação com o marido, né? Enfim. Deus sabe, sempre o melhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. Essa geração de hoje, a gente estava falando um pouquinho antes sobre o namoro, né? O quanto que estão se pulando etapas. Exatamente. O processo é tão importante para que a gente possa nos sentir completos e plenos naquilo que a gente realiza, né? Esse processo, por conta da internet, inclusive, ele não quer ser mais vivido, vivenciado por esses jovens e adolescentes que a gente vê aí. Por isso que, às vezes, tem muitas situações de transtornos, né? Muitas dificuldades de relacionamento, até por conta dessa questão de estarmos aqui sentados. Vocês estão muito... tem muitas pessoas nos vendo virtualmente, mas esse relacionamento pessoal, ele é essencial para a nossa existência. Sabe? A gente brincava de pique-esconde, de pique alto, né? Pique-pega, né? Quanto era bom. Então, a gente começa a ver esse tipo de relacionamento pela internet. Você está jogando, às vezes, online com uma pessoa que está no Japão, mas o tete-a-tete, o olho no olho, é essencial. É muito superficial, né? Você não tem milhares de amigos, mas você não conhece ninguém. Você não tem a experiência de brigar com aquela sua melhor amiga e depois perdoar e fazer as pazes e abraçar. Né? Exato. Hoje em dia você brigou, bloqueou. Aí você não tem nem a oportunidade de retomar o relacionamento. E é interessante uma coisa quando a Andréia estava falando, né, da obediência, né, de que uma frase que eu conheço já há muito tempo, que assim, a obediência precede os milagres, né? Essa postura, ela precede. Hoje, desde manhã, estava no meu coração, eu fiquei ouvindo direto uma música que um pedacinho fala assim: vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E é exatamente isso, né? Às vezes o Senhor, Ele pede, eu também, enquanto você falava, eu lembrei de coisas que eu vivi, em que o Senhor falou assim, abre mão para poder abençoar outra pessoa. E doeu. Eu chorava até e tive que me lançar, Senhor, não é justo, não é justo. Abre mão. E eu entendi que era uma direção, abrir mão. Quando o Senhor deu, isso era uma questão financeira, quando Ele nos restituiu, não, quando Ele nos deu de novo a condição para a gente fazer algo, era uma obra em casa, no primeiro momento o Senhor falou, abre mão dessa obra que você quer fazer. Era na minha cozinha, Lilian, que bobeira, coisa fútil, não. Os azulejos estavam caindo, era horrível. E uma outra pessoa precisava fazer uma obra para poder morar. E o Senhor falou, você está na sua casa, a sua cozinha está horrorosa, mas você tem a casa, ela não tem. Abre mão. E nós abrimos quando... Esse aí foi um empréstimo. Quando ele, né, esse casal, né, nos devolveu o dinheiro, então agora nós vamos fazer a obra. Né? Aí eu fui na casa de uma outra pessoa, o Vitor era pequeno,
E lá a pessoa, desculpa, eu não pedi, nem te oferecer lugar para sentar, mas eu não tenho mais sofá. A nossa situação estava tão difícil que a gente teve que vender. Saí de lá chorando, falei com o Bernardo, Bernardo, aquele dinheiro da obra, o Senhor está mandando dar. Emprestar, no caso. O Bernardo, faz isso. Aí eu já não chorei mais, eu já senti alegria. E passou um tempo, essas pessoas, eles usaram esse dinheiro, era por causa de uma questão financeira que eles estavam vivendo, trabalhista. E aí o Senhor, um dia aqui na igreja, depois de um culto em que o Bené Gomes veio ministrar, né, e ele foi tremendamente usado, e durante aquele culto o Senhor ministrou no meu coração, fala para aquele casal que eles não têm que pagar mais aquele valor. Eles não têm mais que pagar. Dá isso para eles, porque isso é um peso que está em cima deles. Saber que um dia, não que a gente cobrasse, não, a gente não cobrava não, e era perder de vista. Mas a pessoa, quando é honesta, né, ela fica com aquilo, sim, não, sim. Eu quero. E aí acabou o culto, eu fui direto falar com o Bernardo. Bernardo, o Senhor falou, então vamos fazer. E a gente foi eram pessoas amigas, nós chegamos depois neles e falamos, e eles nos abraçaram chorando. Era um peso. E, gente, só para vocês verem, né, como o Senhor faz. Um tempo depois, Ele nos deu condições de nós fazermos a obra na nossa cozinha exatamente como eu gostaria que fosse a obra. Porque quando a gente ia fazer lá na frente, não seria. Seria porque estava, né, tudo caindo, aquelas coisas, a gente já tinha encontrado a casa assim, mas não seria aquela cozinha que ia quebrar, ia ficar aberta, não seria isso, porque a gente não teria condições. E vocês podem achar até que é maluquice, mas o meu sonho era, para vocês verem como Deus faz, Ele faz o infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. O meu sonho era ver neve, eu sonhava em ver neve, gente, era o meu sonho ver neve. Enquanto a cozinha estava sendo feita, os pedreiros lá, o Senhor nos pegou durante uma semana e nos levou para ver neve, em Bariloche. Infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos. Mas lá atrás, no primeiro momento, quando, igual a Andréia, né, que o pai falou, olha, e ela, com as lágrimas nos olhos, abriu mão, como aconteceu comigo, né, o Senhor já estava lá na frente. Né? Faz. Então, assim, às vezes é difícil, né, o que eu cantei aqui, abrir mão. Mas Deus, Ele está vendo, Ele está no controle. Né? Mas guarda essa frase, a obediência precede os milagres. É tão importante, se o que você faz, eu sempre falo, se o que você faz não for em favor do outro, não se tornar um benefício na vida do outro, não tem sentido. Nenhum. Nós precisamos ter a convicção de que o que a gente faz não acaba em nós, começa em nós para abençoar outras vidas. A gente vê muitos exemplos na Bíblia. José mesmo, quando ele falou sobre os 7 anos de fome, ele estava falando sobre alguém ter o direcionamento e a obediência para fazer aquilo que Deus estava mostrando, para que nações fossem abençoadas. Não tinha a ver com José, a vida dele, ele ser beneficiado. Não, tinha a ver com vários povos ali ao redor que seriam abençoados com essa direção, com essa obediência dele. Né? E mesmo pagando aquele preço, ele levou até o fim. É verdade. E Atos 10:38 fala isso, né? Que Jesus, ele andava fazendo bem a todos. Né? E aí, vamos lá, caminhando para o final, teus olhinhos já estão cheios de lágrimas, é uma impressão. Não, eu queria só compartilhar a parte espiritual, né? A parte da igreja. Eu era muito apegada à igreja de Botafogo, porque lá eu me batizei, né? Foram meus primeiros passos, eu casei, eu tive meu primeiro filho, eu era muito envolvida na obra de casais lá, porque depois que eu casei, o Senhor me deu aquilo que eu tanto pedia, que era um lugar para trabalhar para Ele. E nós, com 21 dias de casados, fomos convidados para um encontro de casais. E ali eu me apaixonei por aquela obra, né? No caso, nós, como casal. E eu me lancei mesmo, trabalhava nos bastidores, ninguém me via. Eu passava as madrugadas trabalhando, mas estava tão feliz, todo mundo nos eventos, eu trabalhando, todo mundo dormindo, eu trabalhando.
Mas assim, eu falava, Deus, é maravilhoso te servir. E durante muitos anos, foram 15 anos servindo nesse ministério de casais. Só que chegou um dia que Deus nos tirou de lá. Deus começou a falar com meu marido, ele não se sentia mais que era ali, e falou, a gente vai ter que ir para outra igreja, que foi Nova Vida também, e nós fomos, né? Falei, tudo bem, Deus não está falando nada comigo, não, mas se está falando contigo... Gente, eu morava em Vila Isabel. Nós fomos para uma igreja filha, de Realengo. Era um braço lá da igreja de Botafogo. Um casal amigo nosso assumiu, que fizeram encontro de casais conosco, mas eu ia chorando, com aquele barrigão do André, do primeiro filho. Eu ia chorando de Vila Isabel até Realengo. A gente de Towner, aquela Towner pulando nos quebra-molas, cada pulo, eu dava um gemido, eu chorava de soluçar. Passava o culto chorando, fiquei um mês chorando, até que o meu pastor lá me deu um abraço, conversou comigo e eu parei de chorar. E eu entendi que era plano de Deus, porque quando nós fomos visitar, foi a primeira igreja que nós fomos visitar, Deus falou muito forte ao meu coração e ao do meu esposo, que era ali para nós estarmos. Só que eu não queria largar minhas raízes em Botafogo. Mas também obedeci a Deus, ficamos lá, montamos o ministério de casais lá. Servimos durante 4 anos. Minha caminhada tem mais ou menos esses períodos de 4 anos e meio. Né? De lá, o Senhor começou a falar conosco, aí falou com nós dois. Fomos para a igreja da freguesia. Ficamos um tempo procurando, mas assim, o Senhor nos mostrou ali. Também montamos o Ministério de Casais lá na freguesia, porque o trabalho ainda não era assim, organizado, né? E de lá, uma vez eu vim visitar aqui e o Senhor me deu a visão do trabalho aqui. E eu já sabia que a gente vinha para cá. Eu falei para o meu esposo, não tinha ninguém na igreja, a igreja novinha, cheguei mais de 1 hora antes, não sabia a hora de começar o culto. E aí Deus me deu a minha primeira visão. Eu olhei e vi um campo enorme a ser semeado. E eu falei para o meu marido, já as lágrimas, né? A gente vem para essa igreja, eu estou me despedindo da nossa igreja. Ele falou, você está doida? Nem vimos a cara do pastor ainda. Eu falei, mas Deus está falando, a gente vem para cá. E foi uma luta de 1 ano e meio, porque eu vinha para cá nos cultos de quarta, ia para lá nos cultos de domingo, e o culto de lá de meio de semana era quinta. Aí eu ficava assim, meio como agente secreto, e eu vinha para cá, e Deus falava, e aquele... sempre acendia, eu digo que acende um fósforo no meu coração, né? Aquela chama assim, olha, você que está na dúvida se é para você estar aqui, Deus tem um plano para você nessa igreja, não tenha dúvida. Isso foram 3 vezes, uma vez foi o bispo Jorcelino, uma vez o Bené Gomes e outra vez o pastor André. E acendia aquela chama, sempre quando meu marido implicava, né? Lá vai você, traidora, nosso pastor está lá na outra Nova Vida. Falei, não, Deus está mandando a gente vir. Até que Deus fez a obra, né? Fiz um gabinete com o meu pastor lá, me submeti, que até então eu ficava vindo meio que escondido, não comentava com ninguém. O meu marido, faz um gabinete com o pastor, fala logo que você está com pinima com ele. Eu falei, não estou com pinima, Sérgio, Deus está falando para a gente vir. Vai lá no gabinete. Aí eu fui, conversei com o meu pastor, a gente era muito, muito ligado, né? E ele ficou tão triste, falou, mas minha filha, eu acho que a culpa é minha, eu não aproveitei bem vocês. Não é, pastor, aproveitou sim, mas Deus está falando. Ah, mas se Deus não falou com seu marido, então você fique aqui. Eu, tá bom. Aí fez uma oração, voltei chorando para casa. Chorava no carro, tá vendo, Senhor? Enquanto eu estava como agente secreto, eu estava podendo ir lá. Agora eu estou proibida. Se eu for... Negócio de agente secreto né, fala na tua vida. Se eu for, eu vou estar em desobediência. E cheguei em casa, quando eu botei o pé na minha casa, meu marido falou assim, coloquei um propósito com o Senhor. Se for para a gente vir para cá,
que ele me deu um sinal, pediu um sinal bem difícil. Eu perguntei, qual ele? Não interessa. E eu fiquei, né? Começou o mês de fevereiro, fiquei. E aí? Faltam 26 dias, 25 dias. E ele, para de me perturbar. O Espírito Santo falou para mim, cala a boca. Tá bom, Senhor, calei a boca. Mas quando ele falou que tinha esse propósito com o Senhor, eu falei, já é. Porque até então ele estava irredutível, nem pensava. Eu sei que Deus deu tudo quanto é sinal, ele pediu mais sinal, sinal impossível, sinal esquisito, e Deus deu todos os sinais e a gente veio para cá. E realmente foi um lugar onde eu tenho visto, né? Tenho visto a manifestação de Deus assim na minha vida de uma forma assim diferente das outras novas vidas, né? Assim, uma coisa aumentada. Enquanto eu estava lá, Deus falou para mim, acorda, levanta, vai para a sala que eu quero falar com você. Eu estava trabalhando muito lá na outra nova vida, já vou terminar. E Deus falou para mim, eu quero te usar. E eu não entendi. Ele já tinha mandado eu vir para cá. Falei, como me usar, Senhor? Eu já estou toda envolvida lá na obra de casais. Eu quero te usar, se prepara. E aí aconteceu tudo isso e eu estou aqui até hoje. Tenho trabalhos aí do Senhor, faço trabalho na minha casa. Quando me chamam aqui, onde o Senhor me manda, eu estou indo. Amém, glória a Deus. Mas essa é a questão, né? A gente está disponível, né, em obediência para deixar ele seguir. Tremendo, Andréia, tremendo. Mas a gente vê que é uma trajetória de obediência, né? E assim tem que ser a nossa vida, né, gente? A gente não tem que... Às vezes a gente acha que os grandes testemunhos, né, são aqueles, eu estava envolvido nas drogas e Deus me tirou, e glória a Deus por isso, porque Deus faz, né? Mas a nossa vida diária de obediência, né, de estar colocando diante de Deus, de estar seguindo as direções de Deus, também é um testemunho, né, de que esse Deus ele é fiel, que ele, quando dá uma direção, ele cumpre o que ele promete, e ele nos leva para estar experimentando a boa, perfeita e agradável vontade dele. Bom demais. E a Andréia, ela é a veterinária do Luke, gente. Do Luke. O filho mais novo da pastora Lília. Não, a Larissa diz que é meu neto, né? Que A ele neta, é filho da Larissa, é verdade. Muito ela lindo, Luke, muito lindo e quietíssimo. Quietíssimo, gente. É quietude em pessoa, não em cachorrinho, né? Obrigada, Andréia. Bom demais ter você aqui. Que Muito Deus obrigada. continue te usando e a cada dia mais te deixando sensível às direções do Espírito Santo. Amém. Muito Amém. Obrigada pelo convite da Márcia, da Lília. Bom demais. Muito bom estar aqui com vocês compartilhando. A gente já tem uma amizade de longa data. É verdade. Né? Nossa, muito tempo. E vocês duas são bênçãos. Amém. Você também. Obrigada pela Glória a oportunidade. Deus. Gente, agora a gente Deus vai ter abençoe. aquele anúncio, né? Isso. E eu vou também falar um pouquinho dos comentários aqui, então né? A gente vai. nem falou hoje enquanto isso. Enquanto elas vão trocando de lugar aqui, Isso. ó. Agora, André. Eusilene Prado, bom dia. Paulo Vitor Cafuso, bom dia, queridas irmãs. Vocês são bênção de Deus em nossas vidas. Cidinha Souza, bom dia, família Nova Mulher NV, a paz do Senhor para todos. Valéria Cruz, bom dia, amadas e família da fé. Edinalva Moraes, bom dia, meninas, irmã André Kinga, bênção de Deus. Os Patutinha Júnior, bom dia. Karina. Gemima, bom dia, mulheres abençoadas. Mulheres notáveis, bom dia, lindas e queridas. André e Sérgio, casal abençoado, Samuca 24 horas está falando aqui. Úrsula Barreto, bom dia, irmãs queridas. Que bom, Úrsula. Bom te ver por aqui. Núbia Terra, bom dia. Eunice Barbosa, Shalom família. Alan Palma, tia Andréa King, alguém que eu amo demais, me inspira muito. Valéria Cruz, que testemunho tremendo, ou glória. Rosi Alves, bom dia. Rita Xerém, paz, pastora Lília e irmã Andréia. A Rita Scheren. É Xerém. Roberta Frota, esse louvor é lindo e profundo, o louvor que a pastora Lília cantou, né? Lindo, amo esse louvor, tudo vai ficar bem em nome de Jesus, Eunice está dizendo. Tainá Gombic,
Andréia, amiga querida. Dai e dar-se-vos-á, mulheres notáveis, boa medida, transbordante, vos darão. Valéria Cruz, Deus maravilhoso. Denise, olá, bom dia. Cíntia Moraes, Andréa King é bênção. Cláudia Zelita, bênção. Gedida Adaz, realmente ela é uma bênção. Elimar Martins, mulheres abençoadas. Fabi Noronha, que testemunho lindo, edificante. Eu aprendo muito com vocês, mulheres de Deus. Lívia Loureiro, testemunho forte, mulher sensível ao Espírito Santo. Alan Palma, tia Lu, amo muito, que pessoa especial. Agora já está falando da nova convidada aqui. Amando as convidadas de hoje, Cléo Lacerda, Luciana. Amo essa mulher. Agora... Peraí, deixa eu só falar aqui. Não, aqui só tem assim... o Walter Fontes, a Valéria Cruz e a Viviane Ferrari estão assistindo aqui com a gente, muito bom. A Silvia Raquel Vicente, bom dia, família da fé, excelente testemunho. E o Adriano de Jesus mandando um recado para Lilian Silva, pedindo para ela olhar. Acredito que esse olhar é para assistir, né? Que você possa ser abençoado, Lilian, me achará, né? E vamos aos anúncios, gente. Hoje a gente tem um pastor Neco aqui na igreja. Ele é da igreja de Nova Iguaçu. Eu não me lembro o nome da igreja, gente. Mas ele é um pastor abençoado. A esposa dele, pastora Ana Paula Guedes, são pessoas maravilhosas. Eu acho que você não pode perder o culto de hoje, né? As quartas de ativação. Amanhã a gente tem QDA aqui na igreja, Quinta da Adoração, com os nossos adolescentes, de 19 às 22 horas. Sexta-feira o Convivo, às 20 horas. E no sábado a gente tem o nosso Congresso de Mulheres, que, infelizmente, se você não fez sua inscrição, não pode mais fazer. Mas vão ser momentos maravilhosos aqui, né? A gente vai ter programação abençoada aqui a partir das 14 horas. Então, se você fez sua inscrição, venha para cá. A nossa camisa está linda. Venha com um valor também para que você possa estar investindo nessa camiseta que está linda. Domingo... EBD normal, gente. A gente tem um congresso no sábado, mas no domingo eu vou estar falando sobre 2 segredos novos aí, né? Mas segredos que a gente está revelando aos poucos. Isso aí. Das mulheres de influência, 9 horas, todo domingo. Isso aí. Então, não deixe de vir. Você vai sair do congresso cedo. O congresso não vai terminar muito tarde. Então, dá tempo de você ir para casa, fazer um lanche com a família e estar aqui no domingo de manhã para a escola dominical, tá bom? E eu tenho um anúncio muito importante para fazer, que é a nossa primeira jornada de saúde emocional aqui na igreja, gente. Vai acontecer no dia 13 de novembro, num sábado. Dia 12. Dia 12? É 12. Sábado é dia 12? Então, eu botei errado aqui. Anotei errado. É dia 12. Anotei errado. Perdão, dia 12, de 8 às 19 horas. O primeiro lote tem um valor de R$50, então não perca. Aproveite esse valor aí. A gente vai ter nutricionistas, médicos, psicólogos, advogados, terapeutas e falando todos eles sobre o mesmo assunto, vencendo compulsões. Então, está imperdível, faça sua inscrição, acredito que no aplicativo da igreja e aqui também na nossa central de informações na quadra, tá bom? Gente, sabe por que eu sei que é dia 12? Que eu não esqueço que é o aniversário da minha filha. Então, eu sei que é dia 12, que é o sábado. Isso aí. E, gente, estamos nós aqui com a nossa outra convidada, tão importante quanto... aliás, gente, deixa eu falar uma coisa assim. Vocês veem que, às vezes, a gente bota... claro, não dá para estar todo mundo aqui. Então, tem uma convidada ou um convidado, depois o outro. Não é por ordem de importância, não. É só aleatoriamente. Todas são tão importantes quanto. E está aqui a Luciana, né? A gente fala assim, a Luciana do Arthur. Qual é a Luciana? Porque tem um monte de Luciana, né? A Luciana do Arthur. Somos casados para sempre, né? E assim, foi até bom ela ter começado, né? Porque ela me deu uma calma, né? Porque ela é tão calminha falando, eu não, já sou assim meio agitada, né? Então aí foi bom que ela fui ali respirando. Eu até falei, pastora Lili, foi bom ser segunda, porque E a Luciana estava conversando aqui com a gente antes que quando ela está assistindo o programa em casa, que começa aquela contagem regressiva, que ela começa, ela em casa para assistir. Ela começa a sentir um frio na barriga. Eu falei assim, como assim? Eu que estou aqui, a Márcia que está aqui, a gente não sente frio na barriga nenhum, gente. E ela em casa já sente. Não gosto de falar. A Vânia sabe, a pastora sabe, e eu já tinha até uma tática lá no Avance, né? Porque quando alguém fizesse uma pergunta, eu ia falar, mulher, a minha hora ainda não chegou. Porque Jesus fala isso para a mãe, né? Então eu falei, não chegou, mas hoje minha hora chegou. Hoje chegou, não adianta. Hoje estou aqui, não consegui fugir.
mas Deus sabe de todas as coisas, né? É. Então, assim, o meu testemunho é um testemunho, assim, ele é dividido em duas partes, porque tem a parte, assim, do perdão, mas só que ele se mistura na minha conversão. E, assim, eu sou, né, ainda, minha família ainda é católica, a parte do meu pai. A minha mãe não, porque a minha mãe é indefinida. Ela vai em tudo que é religião, tudo onde ela crê em outras coisas, misticismo, aí mistura com outras coisas, espiritismo, e ela vai em tudo que ela se sente bem, que ela diz que se sente bem. E quando, assim, quando eu era menor, a gente sempre correu, eu e minha irmã, para o catolicismo. A gente fez comunhão, fomos batizada. Crisma eu não fiz, mas lá na frente vocês vão entender quando eu comecei a fazer a crisma. E ali foi se desenrolando a minha conversão. E Deus, assim, ele é maravilhoso, né? Porque a minha filha, a Eduarda, ela já tinha nascido, né? E minha mãe, ela tem uma coisa assim de dominar. Ela é muito dominadora, possessiva, tem que ser tudo como ela quer. E muitas das vezes eu me anulava e deixava minha mãe me mandar. E ela me mandava mesmo. E o Arthur, como é, né? Ele é meu segundo casamento, né? Minha mãe, quando eu me separei do primeiro, né, que os meus filhos são do primeiro casamento, né? Estou enfatizando isso porque tem muita gente que sabe da história, tem gente que não sabe da história. Então vamos colocar tudo certinho. Aí, já que é para contar, vamos contar tudo de certinho, os pontinhos certinho. Aí a minha mãe gostava muito do meu ex-marido, né? E tal, e ela não gostava muito do Arthur, mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, né? E hoje somos casados, graças a Deus, e foi acontecendo as coisas, né? E vocês vão entender. E quando a minha filha menor estava dando umas alterações no colégio, né? De estudar, não sei o quê, aí minha mãe virou para mim e falou assim: filha, vamos levar a Maria Eduarda no centro para dar passe de cura. Aí eu falei, na época eu não era nem convertida, não conhecia Jesus, e quando a gente não conhece Jesus, a gente faz cada coisa assim aleatória. Aí eu falei, tá, mas esse eu não contei para o Arthur, porque a gente já estava junto, né, morávamos juntos, e eu não contei. E o pai da mentira, ele sempre pega a gente lá na mentira, mas ele ajuda a mentir, mas na hora da situação, ele corre fora. E quando a gente tinha ido, aí minha mãe estava levando a Maria Eduarda, isso daí já tinha um mês, a Maria Eduarda todo sábado, minha mãe dizia que ia levá-la na oração, e eu também nunca desmenti, e ela continuava levando a Maria Eduarda. E a Maria Eduarda fazia crisma. Com 10 anos, a Maria Eduarda já estava fazendo crisma na igreja, porque nós íamos à igreja. Aí chegamos um dia do shopping, eu, meu pai e minha mãe sempre as turras, brigando, a vida deles sempre foi assim, normal, né, pra gente, né? E beleza. Quando ele chegou, ele estava assistindo o jogo com o Arthur na sala e eu e minha mãe lá nos fundos. Aí meu pai virou para mim, pro Arthur e falou assim: é engraçado, né? A mulher de manhã leva a criança para o centro e à noite fica aqui perturbando a vida dos outros. Aí o Arthur pegou, olhou, de manhã no centro? Aí, tá. O Arthur já era cristão? Já, Arthur já tem mais de 25 anos de convertido. Tá. E assim, Deus faz as coisas loucas para confundir o sábio, né? Colocou uma mulher, né, com 2 filhos para ele, e ele sempre orava por mim. Orava, aquele homem, olha, amor, te amo, tá? Desculpa aqui, tá, gente? Tá vindo aqui uma... O amor é lindo, gente, o amor é lindo. Foi um homem de fé. Eu falei até para a Vânia ali, eu falei, olha, se eu fosse o Arthur, não teria ficado comigo mesma, porque, olha, foi uma luta. Esse homem é um homem de oração mesmo, sabe? E eu me inspiro nele, porque não foi fácil a vida dele, não. Aí ele chegou em casa e falou para mim assim, Luciana, que história é essa da Maria Eduarda? Tá indo no centro, toma passe. Aí eu falei, caramba, me desmascarou, né? Deus mostrou a verdade para ele. Aí eu falei, não, Arthur, é verdade. Eu tenho permitido minha mãe levar a Maria Eduarda. Ele falou assim, poxa, você não sabe o que tu está fazendo. A Maria Eduarda de manhã vai, né, no centro, à noite vai na igreja católica. Como não vai ficar a cabeça dessa criança? Aí eu falei para ele, não, você está certo, Arthur. Eu vou conversar com a minha mãe, a partir de hoje Maria Eduarda não vai mais. E meu marido, ele é um homem muito sábio, sabe? Ele conversa muito, ele tem isso nele, ele tem me passado isso, porque a minha família nunca foi assim, a gente nunca era de conversa, era de briga, era de confusão, de situações assim horríveis, e ele me trouxe isso, sabe? Ele me trouxe essa paz de sentar, de conversar, de expor as coisas. E
ele falou, eu falei, não, você está certo. Quando for na segunda-feira, né? Se eu for lá, ou ela vier aqui, ou a gente se ligar, fala. Aí passou o domingo. Aí, na segunda-feira, ela me ligou, depois que ela voltou do colégio. Aí ela, oi, filha, tudo bem? Eu, tudo bem, mãe, tá tudo bem? Ela, tá. Teu pai, mó fofoqueiro, foi falar lá pro Arthur, né, que eu estava levando a Maria Eduarda lá para tomar passe. Eu falei, não, mãe, não é que ele foi fofoqueiro. Acho que já estava horas, né? Eu estava mentindo, né, pro meu marido, isso não é legal. Aí minha mãe falou assim, por quê? Ela não vai mais? Eu falei, não, mãe, foi bom mesmo a senhora ligar, e a partir de hoje a Maria Eduarda não vai mais. Aí ficou um silêncio. Aí ela virou para mim e falou assim, olha só, deixa eu falar um negócio para você. A partir de hoje, você não venha mais na minha casa, você não fala mais comigo, eu não tenho mais filha, não tenho mais netos. Tá escutando que eu tô falando? Aí eu tô. Aí ela falou assim, e inclusive na sexta-feira é aniversário do Rodrigo, né? Então você não conte comigo, porque eu não vou. Tá bom? E deixa eu desligar, porque o teu tio tá chegando aqui. Pum, desligou o telefone. E passou. Quantos anos? 9 anos, ficamos sem nos falar. E agora eu vou dar uma pausa aqui, né? Porque nesses 9 anos, que aí vocês vão entender. Aí, quando a Maria Eduarda estava fazendo a crisma, eu fui fazer a crisma também. A gente já tinha rompido, minha mãe. Só que na Igreja Católica, quando você é divorciada, separada, você não pode fazer a crisma. Você pode ir lá, ficar os 2 anos como ouvinte. Aí eu falei, aí uns amigos do Arthur, que era do trabalho dele, estavam lá na igreja, porque o Arthur também era um homem sábio, ele ia à igreja comigo. Eu não ia na dele, porque eu detestava crente, era esse o meu jeito. Não tem nada a ver eu lá, sabe? Eles querem mudar a minha vida, mudar as coisas, eu não quero ir. Aí o Espírito Santo sou assim. Menina, não sabe de nada. Como diz o pastor Gilson, vou te pegar ali na curva, né? E foi bem assim. Aí ele pegou, aí a gente encontrou uns amigos do Arthur e falou assim, você não quer vir fazer crisma com a gente, não? Eu falei, não posso, porque na igreja ela te limita. Aí ele, não, mas vai lá com a gente pra... Aí eu olhei para o Arthur assim, o que tu acha? Ele falou assim, vai lá, escutar a palavra, é bom. Aí eu fui. E foi indo. E 6 meses, quando estava faltando para fazer a crisma, tinha um rapaz que a noiva dele fazia a crisma também, e ela estava na mesma situação do que eu. Ela não podia fazer a crisma, mas ela estava ali como ouvinte. E ele virou para mim e falou assim, a gente vai fazer um estudo aqui numa casa aqui perto, você não quer ir, não? Eu falei, não, vou falar primeiro com meu esposo e vou ver se ele topa, né? Aí eu falei assim, poxa, Arthur, tem um rapaz lá que ele vai levar a palavra. Você não quer ir lá, não? Aí ele pegou, pensou, né? Depois ele falou para mim, eu vou lá para ver como é que é. Vamos ver qual é desses católicos aí, vamos lá ver. Aí ele pegou, levou o violão dele, aí nós fizemos a reunião. E eu me lembro que na primeira passagem que ele expôs para a gente foi a passagem do filho pródigo. E ele contando, né, a passagem, ele falando do perdão daquele pai, né? Aí eu me via como aquele irmão mais velho, né? Porque na minha casa era meu pai e minha mãe, eles nunca colocaram que a gente se amasse, eu e minha irmã. Eles sempre botavam a gente na situação de disputa, que ela era melhor do que eu, e eu era melhor do que ela, aquela situação. E, inclusive, minha mãe conseguiu que eu ficasse 9 anos sem falar com a minha irmã também, depois. Minha irmã ainda foi no aniversário do Rodrigo, ainda continuou indo lá em casa, mas minha irmã ficou 9 anos sem falar comigo, do mesmo tempo que a minha mãe ficou sem falar comigo, eu fiquei 9 anos sem falar com a minha mãe, com a minha irmã. E meu pai e minha mãe, nesses 9 anos, se separaram, meu pai e minha mãe se divorciaram, e há pouco tempo, há 2 anos atrás, eles voltaram de novo, se casaram, vê que essa família é toda louca, né? Mas, porém, todavia, entretanto, o Espírito Santo estava lá agindo. Aí nós fomos, aí meu marido falou assim, meu marido ficou encafifado, porque o rapaz não falava, não orava a Ave Maria, ele não falava de imagem, e pegou o estudo dele para olhar. E o estudo dele era tudo embasado no Hernandes Dias Lopes. E ok, meu marido conversando com ele contou, né, para o meu marido que ele ficou 5 anos, Deus tinha falado com ele ficou 5 anos, ele deixou de trabalhar 5 anos para estudar a Bíblia, porque Deus tinha uma missão para ele levar o conhecimento de pessoas que ainda não conheciam Jesus. Ele ficou 5 anos desempregado, vivendo da graça e do favor do Senhor, dentro de um quarto.
E quando acabou esse estudo, depois de 6 meses, essa família foi, porque isso era na Vila Militar, essa família foi transferida. E ele falou assim, poxa, não temos mais aonde fazer. E hoje eu entendo que aquilo era um PG. E É verdade, eu estava pensando nisso, era um PG. Era um PG. Aí ele pegou e falou assim, poxa, eu queria continuar o estudo. Aí eu falei assim, você não quer fazer lá na minha casa, não? Aí ele, claro, eu vou lá na sua casa. E a gente transferiu aquele PG lá para minha casa. E ele ficou 2 anos e meio evangelizando eu, meu marido, meus filhos. Ele ia toda sexta-feira com a bolsinha dele, com o chinelinho dele de dedo, ia toda lá levar a palavra. A gente estudou todo o Novo Testamento, todo com ele. E ele fazendo a obra, né? Assim, eu fico até emocionada, porque eu sei como é que Deus trabalha, sabe? Na vida de cada um. Eu sou muito grata, sabe? Por Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida. E... Ai, gente, desculpa. Nada, que desculpa, mas a ação do Espírito Santo é assim mesmo. E Deus é maravilhoso, sabe? E eu sou muito grato pela vida do Marcos. O nome dele é Marcos. E o Marcos, sabe, me ajudou muito. Assim, ver, né, como Deus é bom. Isso é resposta de oração, porque meu marido orou tanto por mim. E Deus, assim, é maravilhoso. E desses 2 anos e meio, na minha casa era cheio de imagens, na minha casa era cheio de terço nas portas. E aproveitando, né, estava passando aquela novela Os 10 Mandamentos. Aí eu falei, vou ver essa novela. Aí comecei a olhar aquelas imagens. Aí eu falava para o meu marido, meu Deus, eu estou parecendo uma egípcia, né, Arthur? A casa cheia de imagens, cheia de coisa. E ele só assim para mim, é verdade. Aí, um dia ele foi sair para trabalhar. Agora, só um parênteses, tu vê a sabedoria do Arthur, né? E assim, porque não, a palavra diz, né, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O Espírito Santo mesmo foi trazendo o entendimento, foi revelando ele mesmo, né? Foi. Aí o Arthur foi sair para trabalhar. Eu peguei umas caixas, falei, vou ter que me desfazer dessas imagens. Aí peguei, botei tudo nas imagens, dei fim nas imagens, tirei tudo os terços da porta, porque cada porta da minha casa tinha um terço. Aí tirei tudo. Aí, quando o Arthur chegou, meu Deus, que Senhor, o que o Senhor está fazendo? Que bênção. Não falou nada para mim, nem perguntou. E foi indo. Aí, teve um dia que eu estava na internet lá. Aí, eu falei, Arthur, o que tu acha da Igreja Nova Vida? Aí, ele, bom. Eu falei, mas tu é congregacional, tem algum problema de você ir na Nova Vida? Aí, ele, não. Eu falei, então, amanhã, nós vamos na igreja, no dia 2, foi 2 de novembro, eu me lembro porque foi feriado de finados, né? Eu falei, vamos na igreja amanhã? Ele, sim. Aí fomos acordar cedo, me acordem. Ele foi, me acordou cedo, aí nós fomos. E fomos, não foi nessa Nova Vida, foi naquela Nova Vida ali da Intendente Magalhães. Ah, sim. Porque eu passava ali, quando eu levava as crianças para o Kumon, para inglês, e sempre ficava engarrafada ali. E aquilo me mexia comigo. Eu falei assim, um dia ainda vou nessa igreja? Eu pensando, eu falei assim, aí ele foi comigo, aí nós fomos, né? Aí no primeiro dia a gente já ceiou, porque quando a gente entrou, a gente já saiu pegando os coisinhas. Aí Arthur olhou assim, meu Deus, já vão ceiar, olha. Aí peguei e ceiei. Aí no final já estava avisando que ia ter batismo dia 29. Aí falei, Arthur, vai lá ver se tu consegue que eu me batize. Aí o Arthur foi lá, só que lá não podia. Você quisesse se batizar, não podia, você tinha que estar frequentando. Aí depois tinha que fazer umas aulas, eles lá não permitiram. Tudo bem, mas isso também não impediu nada, né? Aí eu falei, então tá, faça no próximo. Aí eu falei, olha, Arthur, vamos ficar aqui nessa igreja, né? Ele, né? Se você está falando, então a gente vai, né? Ficar. Aí só que as crianças ainda tinham que terminar as coisas ali na igreja católica. Aí nós terminamos. Aí a minha filha ainda ficou meio assim, né? Ah, mãe, para essa igreja. O menino não, Rodrigo. Ai, mãe, adorei essa igreja, né? O louvor é maravilhoso. Eu falei, mesmo, meu filho, meu louvor é maravilhoso. Adorei, vamos ficar por aqui. Aí nós ficamos lá um tempo, né? Que foi um tempo que nós... Bastante tempo. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos já na pandemia. Chegamos junto com a pandemia, em 2020. E eu me lembro que... Aí já foi minha conversão. Né? Depois eu me batizei lá na igreja. Aí o Arthur se batizou comigo. Porque na verdade, você foi tendo o entendimento da obra de Cristo ao longo daqueles estudos de 2 anos e meio, estudos de 2 anos e meio. Aí depois aquele rapaz, né? A gente já
Ele já tinha parado, né, com a gente ali, ele já tinha seguido a vida dele lá que ele continua até hoje fazendo esse evangelismo. Depois ele explicou para o Arthur. Hoje ele voltou a trabalhar daquele mesmo emprego que ele saiu, que 5 anos ele ficou sem. Depois o Senhor mandou um rapaz ir lá na casa dele, que o chefe dele estava procurando ele. Aí conseguiu achar o endereço dele. Ele voltou para essa mesma empresa depois de 5 anos. Para tu ver como é que Deus é maravilhoso. Não, como ele toma conta de tudo, né? Tudo, nos mínimos quando é uma detalhes. direção mesmo de Deus, tu viu? Lembra, peguei agora o gancho do que a Andréia falou, ele abriu mão também, ele foi obediente, seguindo uma direção de Deus, e não necessariamente Deus vai fazer isso com você, tá? De mandar você largar o emprego. A pessoa tem que ser dirigida pelo Espírito. Não é na empolgação, às vezes a gente vê isso, né? A pessoa ouve um testemunho no outro, é isso que eu vou fazer. Não, tem que ser dirigido pelo Espírito. E o Senhor, ele completa tudo, né? Ele é diferente. Você vê que ele tem assim uma coisa assim especial, sabe? Então assim, foi assim, eu sou muito grata ao Marcos por tudo. Já tem muito tempo que a gente não se fala, sabe? Mas ele foi um divisor de águas na minha vida, na minha conversão, no meu modo de buscar a Deus, sabe? E quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a gente quer, sabe? É verdade. Então, assim, aí eu trabalhei muito na igreja, porque eu gosto de trabalhar. Então, mas deixa eu entender aqui. Vocês ficaram frequentando lá. Ficamos frequentando. Depois que a gente se batizou, a gente começou a trabalhar. Trabalhamos no diaconato lá. Trabalhamos... Arthur adora dar aula de EBD, então já começou a dar aula de EBD, de batismo. Aí eu trabalhei nas mulheres, nós fizemos várias coisas, ficamos lá uns 5 anos. Depois que eu me converti, nós ficamos lá uns 5 anos. Se não fosse Deus me tratar, cuidar de mim, e eu tenho uma vida muito com Deus, assim, eu faço meus devocionais, eu oro, eu tenho meu tempo com Ele, meu secreto. E se não fosse isso, tudo aquilo que o Arthur tinha feito, o inimigo tinha destruído. Porque as pessoas foram para roubar, matar e destruir mesmo a minha vida, sabe? Destruir tudo aquilo que Deus tinha feito de melhor, as pessoas queriam destruir. Na verdade, assim, tudo tem a raiz do inimigo, né? Às vezes as pessoas dão brechas, né? E aí acabam se deixando ser usados. Mas, na verdade, a nossa luta, né, não é contra essas pessoas, né? Depois a gente vai entendendo. A gente vai entendendo, né? Contra esse espírito dominador, né, das trevas, mas que às vezes usa as pessoas, e a gente tem que estar atenta a isso, sabe, gente? De estarmos buscando o Senhor, porque o inimigo ele quer usar mesmo as pessoas, né? Às vezes dentro da igreja, né? Exato. E a gente tem que estar se submetendo às direções do Espírito. E o ano de 2019 para mim foi um ano muito difícil, foi um ano que eu sofri muito, mas também foi um ano que eu vi a mão de Deus muito na minha vida, escutava a voz de Deus, e eu dentro do quarto chorando. Meu marido saía, eu não tinha vontade de levantar da cama, sabe? Eu falei assim, eu só ia à igreja mesmo para cumprir tudo aquilo, porque eu sou muito ativa, sabe? Eu não sei se essas coisas de você ser ativa, de você trabalhar, de não ter medo, sabe? Ser destemida mesmo, como vai ser esse congresso, sabe? Você ser destemida mesmo, se lançar. E Deus vai te mostrando, sabe? Ele vai te levando. E eu gosto disso, sabe? E Deus foi tratando comigo. Eu desci à casa do olheiro, aquela mensagem de Jeremias 18 foi me curando, falando, vem cá, filha, eu vou te levar lá na casa do olheiro, tu vai ser amassada, você vai ser transformada, porque eu estou contigo. E o versículo que ele deu para mim, assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo meus propósitos. E ali foi o meu sustento. E eu fazendo a obra, e eu fazendo o curso de Casados para Sempre, depois fiz líder em treinamento, aí orando e falando, Arthur, vamos orar, vamos ver se é a direção de Deus para os nossos filhos, porque ali já não estava tão bom para os nossos filhos, e para mim, porque eu não estou aguentando. E eu não sei quanto tempo eu vou conseguir aguentar, porque eu sou ser humano. Aí ele, então tá, vamos orar. Aí de julho para cá a gente começou a orar, jejuar. E Deus foi falando. Deus cada vez mais ele ia ampliando a minha visão, eu vendo. E eu falei, Arthur, o que Deus está falando com você? A gente conversa muito. Aí ele falou assim, olha, Luciana, vamos começar em novembro, quando a gente começar a entregar as coisas, a gente vai visitar outras igrejas. Aí eu queria ir para a Barra, que a gente foi visitar as outras igrejas lá na Barra, aí o Arthur falou assim, Luciana, a gente tem que fazer o que é melhor para eles. Não o que é melhor, nós já somos adultos. Então, a gente tem que ser sábio. Aí eu falei, é verdade, vamos orar. Aí o Arthur pegou
e veio com eles. Aí eles falaram assim, é aqui que eu quero ficar, porque a Maria Eduarda já tinha vindo aqui. Ela já tinha conhecido, tinha amigas dela que veio de lá para cá, a grande maioria já tinha vindo de lá para cá. Aí nós viemos. Quando a gente chegou aqui, o Rodrigo, mãe, eu também gostei da Cairós, porque na época, né, ele já estava na Cairós. Eu falei, então tá bom. Então vamos ficar aqui. Só que quando eu cheguei aqui, aí eu já não louvava. Aí o André Seabra, muito engraçado, ele, no primeiro dia que eu tive aqui, ele, ai, amiga, nem parece que é você louva tanto assim. Eu falei, não, amigo, que eu estou num processo, mas daqui a pouco Deus vai falar comigo. Aí foi mesmo. Aí eu falei assim, Arthur, olha, vamos chegar lá, não vamos trabalhar, porque eu estou cansada, quero esse ano de 2020 seja um ano sabático. Aí ele falou literalmente assim, foi, né? Porque verdade, tudo, né? literalmente foi por causa da pandemia. Aí ele virou para mim e falou assim, aí começou o negócio de casa de paz do pastor Ednei, quando o pastor Ednei implantou a casa de paz. Aí eu falei, eu vou então pedir uma casa de paz lá para casa, né? Para a gente já conhecer algumas pessoas da igreja, né? Aí, um dia, num culto, o pastor virou e falou assim, não, a gente queria voluntário para casa de paz, mas aí ele chamou mais gente porque acho que tinha mais casa de paz do que voluntário. Aí a gente, naquele culto, começou o louvor, eu comecei a chorar, o Arthur começou a chorar, aí ele virou para mim assim, mas eu não estava vendo ele não estava me vendo, porque ele estava de olho fechado também. Aí ele me cutucou assim e falou assim, Luciana, eu vou subir, porque Deus está falando comigo. Aí eu falei, eu também. Aí nós começamos a casa de paz na casa da dona Maria Elisa, que hoje é um PG. E vamos encurtar o assunto, porque senão não vai dar para mim chegar na parte do perdão com a minha mãe. Aí nós viemos para cá, e uma vez o pastor André pregou sobre perdão. E isso já estava queimando no meu coração. Aí eu falei para o Arthur, Arthur, eu tenho que pedir perdão para minha mãe. Aí o Arthur sentou, conversou comigo e falou assim, Luciana, porque tem diferença entre você pedir perdão e você perdoar. Aí ele me explicou. Aí eu falei, é verdade, eu tenho que ir lá perdoar ela, porque ela que rompeu. Aí passou o ano de 2020, nada, e eu não obedeci, porque Deus já vinha me tocando. Aí, quando foi o ano de 2021, o Bené Gomes veio aqui em maio, num culto, em maio. E ele pregou, aí ele cantou, e no final o pastor André Rangel pegou, o bispo, né, pegou o microfone e falou assim, eu já preguei demais de perdão para você. Quando ele falou isso, eu olhei para ele e eu vi ele olhando para mim, mas ele não estava olhando para mim. Aí, eu não tenho mais que pregar de perdão para você. Você tem que ir lá e fazer. Aí eu falei, meu Deus, naquele dia, e mesmo assim eu ainda deixei passar. Continuei orando. Falei, Senhor, é isso mesmo? Eu sei que em novembro, vai fazer um ano agora que eu voltei a falar com a minha mãe. Em novembro, eu cheguei em casa, um dia de calor, aí eu não tinha feito o meu devocional de manhã. Aí a minha mãe, a minha filha chegou da faculdade, aí eu falei, Maria Eduarda, eu vou tomar banho, eram umas 5 horas da tarde, vou ficar aqui na sala, porque o meu devocional, às vezes, eu faço na sala. E ela estava no quarto, eu falei assim, eu vou fazer meu devocional aqui na sala. Ela, não, ok, mãe, eu fui tomar banho. E eu tomando banho, eu estava orando, falando com Deus. Eu falei, poxa, Senhor, eu tenho feito tantas coisas para o Senhor, tem coisas ainda que estão, assim, travadas na minha vida. E eu falando, aí Deus virou para mim e falou assim, filha, enquanto tu não fizer aquilo que eu já te pedi para fazer, vai continuar travada. Parou. Eu lembrei do que, quando ela falou isso, e quando você contou no PG, eu acho que eu falei isso também, de quando eu estava, né, que eu tive que ministrar perdão, né, por coisas que eu tinha vivido, aquele testemunho que eu já contei, e o Senhor usou uma irmã e falou exatamente isso, se você não perdoar, eu não vou poder operar na sua vida. Exatamente isso, né? Exatamente. Aí eu saí do banheiro, aí mudei a roupa. Aí a minha Maria Eduarda, mãe, tu vai aonde? Eu falei, eu vou ali, minha filha, eu tenho que ali resolver um problema. Aí ela ficou, tá, né? Aí eu peguei a chave, a bolsa, desci, abri o carro e comecei a chorar dentro do carro. Eu falei, Senhor, tu tá no controle. Mas eu tô com medo, mas eu sei que se é isso mesmo, eu vou lá e vou fazer. Aí eu entrei dentro do carro e falei assim, poxa, mas eu queria que meu pai estivesse lá. E eu olhei no relógio, era 5 horas. Geralmente, meu pai tá ou não tá. Porque ele, né, ou chega às 6 horas. Aí eu falei, eu vou ligar. Aí liguei. Dentro do carro, eu estava ligando, aí ele falou simplesmente assim. Aí eu fiquei calma. Ele falou assim, filha, eu tô em casa. Meu pai nunca fala isso. Ele fala, oi, Lu, tudo bem? Não sei o quê. Filha, eu tô em casa. Eu fui
dirigindo até chegar na porta da casa dele, falando com ele, no Viva Voz. Eu falando com ele. Aí, quando eu cheguei na porta da casa dele, eu falei, pai, faz um favor para mim. Ele, oi. Aí eu falei assim, abre o portão, porque eu tô aqui na porta. Aí ele, hã? Tipo assim... Aí ele... Porque nesse tempo, você não falava com a sua mãe, mas você, com seu Sim, pai, com você meu pai, via, você falava porque com meu pai ele, ficou né? separado da minha mãe, né, Lília? É verdade, 5 anos. verdade, Aí você eu falou. dei suporte para ele, né? Nós ficamos ali juntos, ele operou e eu estava ali todo o tempo. Meu pai, eu sempre falei com ele. Aí, e quando ele abriu o portão, ele veio com umas bolsas, porque ele tinha ido viajar, e eu acho que ele achou que eu fosse buscar o que ele tinha comprado. Eu falei, não, pai, eu não vim buscar nada. Eu vim falar com a minha mãe, ela tá aí? Aí ele falou assim, tá. Aí eu, o senhor pode ir na frente que eu vou seguindo? Aí ele, não, fechei o portão, aí eu fui, né, atrás dele, seguindo ele. Aí meu pai pegou e falou, Elza, a Luciana quer falar com você. Aí ela deitada assim no sofá, né, eu vim por trás. Aí ela olhou assim para mim, assustada. Aí eu peguei e falei para ela, oi mãe, tudo bem? Aí ela olhou, aí eu falei assim, eu vim aqui hoje fazer aquilo que Deus tem me mandado, te perdoar. Aí ela ficou olhando assim, eu sei que a gente é ser humano, às vezes a gente não consegue, né, pedir perdão ou perdoar pelo nosso orgulho, né, pela nossa soberba, às vezes não permite, mas eu estou vindo aqui te perdoar, liberar perdão, me liberar de todo esse fardo, sabe? Mas ali foi legal, mas a minha mãe, ela é meio dura, sabe? Ela não esboça muita reação. Mas eu sei que ali, depois disso tudo, eu acho que ali foi quebrado aquela resistência, sabe? A gente não se abraçou naquele dia, assim, não nos abraçamos, mas eu sei que foi muito bom. Aí meu pai, eu sabia que só podia vir de você, porque se fosse depender da tua mãe, realmente não ia acontecer isso, mas eu estou muito feliz. Aí meu pai ficava andando para lá e para cá. Aí a gente conversou. Eu sei que meu telefone ele ficou sem bateria naquele dia. Eu não conseguia falar com ninguém conseguia falar comigo. O Arthur não sabia onde eu estava, porque isso já era 10 e pouca da noite. Eu ainda estava lá na casa da minha mãe. A gente passou assim de 5 horas, 5 e pouca da tarde até 10 horas. Aí ela começou a perguntar dos netos, né? E foi, né? Minha mãe já foi melhorando, falando. Aí nós fomos conversando. Aí ela pegou. Eu sei que a gente depois conversou sobre esse assunto. A gente teve um momento nosso. Né, a gente conversou, ela chorou muito, porque ela perdeu, né, quase 10 anos da vida dos netos, né, porque eram os únicos netos dela. Né, e nesse, a gente vê até a misericórdia, o amor de Deus, porque em 10 anos, quanta coisa pode acontecer. Né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2. Né? Em 10 anos, muita coisa. Ela não poderia não estar mais aqui, você poderia Sim. não estar mais aqui. Né? Eu pensava muito nisso. Eu falei, ai, meu Deus, minha mãe morre nesse meio tempo aí, né? E Deus é muito misericordioso e Ele restaurou, né? Está restaurando aos poucos, porque vai aos poucos, você vai restaurando aos poucos. Aí minha mãe pegou, né? A gente estava conversando, aí conversou. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu liguei para o Arthur, eu falei, não, Arthur, eu tô aqui na casa da minha mãe. Aí o Arthur, tipo assim, né? Oi? Aí eu falei, não, quando eu chegar em casa a gente conversa. Aí, naquele dia mesmo no PG, eu falei para a Lília, quando eu saí dali, me despedi, aí parece que eu tinha deixado uma mochila de 100 quilos para trás. E ela bem mesmo fez naquele dia na aula de EBD, na mochila. E eu saí dali dirigindo até a minha casa, assim, agradecendo muito a Deus, sabe? Flutuando, porque eu estava flutuando, eu não estava dirigindo o carro, eu estava flutuando, sabe? E eu falei, poxa, Deus, tu é muito, muito maravilhoso. O Senhor dá muito mais daquilo que a gente pode imaginar. E quando eu cheguei em casa, conversei com o Arthur, e o Arthur ficou assim meio temeroso, né? Porque ele falou assim, a gente está abrindo a porta, porque tua mãe não é convertida, né? Seu pai não é. E é complicado. Eu falei, eu sei, Arthur, mas eu sei que Deus também está no controle. E Ele que me levou até lá. Então, Ele tem um plano. Eu ainda não sei como vai ser, como Ele vai executar, o que Ele vai fazer, mas eu sei que Ele tem um plano. Aí, quando eu fui dormir, eu estava orando. Eu falei, Senhor, eu fiz o certo. Aí Deus falou para mim assim, filha, é muito maior do que tu pode imaginar. Não é só sobre você, não é só sobre sua mãe. É conversão, é muito mais. Fica tranquila, que eu estou no controle. Foi assim, aí eu descansei, sabe? E estamos aí. Amém. Glória a Deus. E é exatamente isso, gente, que ela falou, né?
que Deus ministrou o coração dela. Filha, não é somente sobre você. Guarda isso, queridos. Deus, ele quando olha para a gente, ele não vê só a gente. Ele vê a nossa família. Na verdade, Deus é um Deus geracional. Quando ele olha para a gente, além da nossa família, ele já está lá na frente, vendo as gerações. E que, na verdade, se essa liberação de perdão não tivesse acontecido, gente, isso poderia, né, refletir por gerações, né? Porque a gente não sabe o que ia acontecer. Mas eu creio, né, que essa decisão, que está ainda nesse processo de transformação, de novo, o Senhor já está lá na frente e a obra que Ele começou, Ele vai completar. Eu creio nisso. Também creio. Eu acredito, né? De todos os lugares que você passou, grandes coisas Deus fez na sua vida, né? Todos os lugares em que você passou, Deus está, né, e falando e está promovendo mudança na vida de muitas pessoas. São portas que estão abertas e que promovem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, e a gente ora por cada lugar, né? Pelas igrejas que você passou. Isso. Depois que eu consegui virar essa chave do perdão da minha mãe, eu liberei perdão para aquelas pessoas, entendeu? Que me fizeram mal. Eu preguei sobre isso domingo retrasado, né? E falei sobre exatamente isso, sobre soldados feridos dentro das igrejas, sobre pessoas que estão decepcionando, mas a gente também decepciona os outros. Entendeu? Então, eu tenho um salmo que eu gosto de falar, é sobre isso também, Salmo 55, 12 ao 14, diz assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Ou seja, quanto mais próxima a relação, maior é a dor. Né? Então, gente, dentro das igrejas acontece isso como em todos os lugares, é uma família de fé. Então, essas divergências sempre vão acontecer, porque nós somos humanos. E da mesma forma que você foi ferida, você também feriu. Né? Esse a dinâmica da nossa vida é dessa forma. E precisa haver esse momento mesmo de arrependimento, de perdão. Deus também tem falado no meu coração em relação a isso, e eu acho muito importante a gente não deixar passar quando Deus fala. Sim. E eu estava até falando com a Vânia quando a gente chegou aqui, eu falei, às vezes a gente tem que passar por essas situações mesmo, até para crescer, para se fortalecer, porque tudo é válido. Todas as coisas cooperam, todas, o bom, o ruim, o que vai vir, a gente não sabe, entendeu? Então, eu tenho cada vez mais crido que Deus está no controle de todas as coisas, e quando Ele está no controle, a gente tem que entregar mesmo o controle e descansar. E obedecer, como a menina falou. Na verdade, quando a gente obedece, às vezes não, em todas as vezes, né? Mas a gente não sabe, mas às vezes aquele ato de obediência, Deus está nos livrando de coisas que a gente não precisaria passar, né? Porque a gente segue as direções dele. Né? É isso aí, gente, tremendo, Deus é muito bom. E aqui eu só queria deixar uma mensagem da Cidinha, falando, Luciana é bênção, nossa líder do PG Caminhando na Fé. Tem outras pessoas assistindo também, a Márcia Bustamante, a Carol Baroni, a Cristiane Moraes, a Francisca Lúcia, dando glória a Deus, e a Elisa Guimarães falando, minha amiga querida, que linda mensagem de perdão, amo você. Gente, e é isso, hoje esse programa aqui, o Nossas Histórias, né? A gente viu, né? Um testemunho do poder de Deus de fazer o infinitamente mais. Numa questão, a Andréia contou, até mesmo, você vê a nível de emprego, de um bem, a Luciana numa questão de perdão, de transformação de vida, mas eu acho que a grande tônica dos dois testemunhos, né, a gente roda, conta, fala, mas acho que gerou muito em torno do poder dessa obediência e de quanto vale a pena obedecer a Deus, seguir as direções dele, mesmo que num primeiro momento somente pareça, que a gente vai levar um prejuízo. Gente, isso é a nossa carne que não quer. Siga a direção do Espírito Santo, você vai ser levada a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Luciana, bom demais ter você aqui. Glória a Deus. Amém. E venci mais uma, porque eu consegui falar, gente. Viu? Tá vendo? Ainda teve isso. E, Márcia, para terminar aí, você tem alguma terminar, outra a Glaucia coisa? Belantino está falando aqui, ó, Lu, você é uma pessoa, irmã em Cristo, abençoada, madura e fiel a Deus. Valéria Cruz, você é muito especial para o Senhor. Mulheres notáveis, que linda, assim, Deus usa pessoas improváveis para nos abençoar.
Vânia Caldas batendo palmas, Lívia Loureiro, testemunho forte, chorando. Então, foi muito bom mesmo a participação das nossas convidadas hoje. Isso aí, gente, que Deus possa te abençoar muito. Compartilhe esse link, sabe? Existem pessoas que às vezes estão presas, estão cativas e precisam de uma palavra dessa, olha, de uma direção que o Senhor está dando. Tá bom? Deus te abençoe grandemente. Se Deus quiser, até semana que vem. Semana que vem também um testemunho tremendo aqui. Vou deixar na surpresa. Vamos deixar no ar, mas vai ser bom demais também. Não perca. E olha, você mulher, não esqueça, domingo, 9 horas da manhã, tem a EBD. Mas Lília, semana passada uma pessoa falou, eu não me matriculei, não tem problema não. Vem assim mesmo, vem, não se prive de receber a palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, tchau, até semana que vem.